Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. No mar da Galileia. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia, no mar da Galileia. Cristo mandou que jogassem a rede. Cristo mandou que jogassem a rede. Cristo mandou que jogassem a rede. No mar da Galileia, no mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. No mar da Galileia, no mar da Galileia. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Nosso versículo está lá em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Sempre, muito bem. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Sim, e eu quero falar uma coisa muito importante. Deus é sempre o nosso Pai, Ele está em todo lugar, Ele está cuidando de todos. O importante é que Ele sempre escuta a gente. Não importa se você não sabe orar, você pode orar do jeito que você sabe. Deus sempre escuta a gente. Ele está do nosso lado. Oh, é isso mesmo, crianças. Deus sempre nos escuta. Temos que falar com Ele, né? Através da nossa oração. E a gente sempre ora quando a historinha quase acaba. É. Quem aqui já passou por uma situação de perigo? Eu não, tudo bem. Quando a gente está em perigo, a gente fica com muito medo, né? Mas sabe, existe alguém que nunca nos deixa sozinho. Que é claro que é Deus. Isso mesmo. Jesus, ele sempre está conosco para nos abençoar, para nos livrar de todo o mal. E ele sempre nos protege. E ele é o Filho de Deus. Certa vez, os discípulos eles passaram por um grande perigo. E eles estavam sozinhos e desprotegidos. Sentiram tanto medo. Foi lá. Jesus, eles estavam com seus discípulos. Vamos ver o que aconteceu com eles nesse dia que eles tiveram um grande medo. Eles sempre estavam rodeados de muitas pessoas, né? Eles não tinham tempo nem para descansar, pois todas as pessoas sempre queriam estar perto de Jesus para ouvir as histórias de Jesus. E nesse dia tinha tanta gente que ficou até tarde. E eles não tiveram tempo nem para descansar. E as pessoas já estavam com fome nesse dia, pois passou muito tempo. E Jesus, então, alimentou essas pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Foi um milagre de Jesus, né? E foi muito pouco. As pessoas tive que pegar de pedacinho para dano. E Jesus, ele transformou aqueles pães em muita comida. E até sobrou. Pensa, tanta gente, somente 5 pães e 2 peixinhos. Deu para alimentar aquela grande multidão e ainda sobrou. E no fim da tarde, Jesus falou para os seus discípulos que enquanto ele fosse despedir das pessoas, eles entrassem no barco e fossem lá para a cidade, lá em Betsaida. E eles então entraram no barco e foi embora. E Jesus, ele ficou ali sozinho no monte, porque ele queria orar a Deus. Ele queria ficar ali sozinho com seu pai. E aquele dia na história, Deus curou todo mundo. E só uma pessoa orou para Deus e foi lá. Temos sempre que orar a Deus e agradecer, né?
Sempre que você teima. E já era tarde da noite e Jesus percebeu que os discípulos estavam em perigo, pois o vento estava tão forte que balançava o barco, balançava para lá, para cá, e eles não conseguiam controlar o barco. E eles pensavam, se Jesus estivesse aqui conosco, a gente não estaria passando por isso. E de repente, Jesus apareceu. Será que Jesus foi ao encontro deles em outro barco? Não, Jesus ele foi andando sobre as águas, que Jesus estava andando em cima das águas. Como a gente anda na terra, Jesus estava andando na água. Até nas ruas, gente. E os discípulos ficaram tanto medo. É um fantasma! Mas nós sabemos que fantasmas não existem, né? Os discípulos pensaram assim porque eles estavam muito assustados. E nem bruxas existem. Isso. E Jesus então falou, não tenha medo, sou eu, Jesus, estou aqui. Ufa, que alívio. Jesus estava ali pertinho deles para ajudá-los. Jesus sabe de todas as coisas. Ele sabia que os discípulos estavam passando por dificuldades naquele momento. E ele sabe quando você também está passando por dificuldades. Quando a gente estiver passando por algum perigo, não precisa se sentir sozinho, porque Deus está ali sempre pronto para nos ajudar. E tem no coração. Isso, e Ele está sempre do nosso lado. Pedro ainda não tinha acreditado que era Jesus. E ele falou, se é o Senhor mesmo, então me faça ir até aí andando também sobre as águas. Jesus então falou, venha. Pedro então desceu do barco e foi andando até Jesus. Mas Pedro, quando viu aquelas ondas fortes, ficou com tanto medo que começou a afundar. E Jesus então levantou e disse para Pedro que ele tinha que confiar mais em Jesus. E eles então entraram no barco. E todo mundo confia em Deus. Sempre que você fica sozinho, Deus sempre ajuda você. Viram como Jesus ajudou os discípulos o tempo todo? Jesus, ele nunca nos deixa sozinho. Ele nos protege e nos ajuda em qualquer situação. Por mais que o perigo seja grande, não precisamos ter medo, porque Jesus está ali conosco. E quando você se sentir sozinho, lembre-se que você tem a Jesus, que pode contar com Ele a qualquer momento. Então, nós devemos sempre estar em oração com Deus. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer que nós falamos para Ele. E Ele sempre sabe o nosso... Ele sabe o nosso nome e o seu nome. Isso. E Jesus, Ele está sempre disposto a nos ajudar. Vamos orar? Sim. Abaixa a cabeça com atenção. Cruza os dedinhos na minha mão. Fecha os olhinhos em oração. Papai do céu. Pai do céu. Muito obrigada pelo dia. Muito obrigada pelo dia. Por tudo que o Senhor nos deixe. Tudo que o Senhor nos deixe. Nos ajude. Nos ajude. E nos proteja a cada dia. Nos proteja cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo. Fiquem com Deus. Deus. Até a próxima.